Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor nesta terça-feira. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan traz as últimas informações de bastidores do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Vem sofrendo aí com alguns problemas físicos, alguns não, muitos, né? Muitos. Vários, todos para não dizer. Já perdeu o Caleri. Do quarteto ali ficou só o Luciano, porque o Lucas ainda não voltou. E no último jogo, essa lesão aí do Oscar, de 1 a 2 meses fora, uma fratura ali na vértebra. Infelizmente, essa má notícia aí pro Tricolor. São Paulo tá buscando um substituto pro Oscar, Hernan? Tá. O São Paulo tem... Como é que vai ser o São Paulo no mercado? O São Paulo tem 3 prioridades nesta ordem. Lateral direito, zagueiro destro, porque o Alan Franco está jogando lado esquerdo, e um meia. Esse meia que o São Paulo quer é um jogador assim, tipo um camisa 8, que chegue na área, pise na área, faça gol. É um meia, assim, volante meia. É um jogador assim mais com essas características, assim, né? Então é nessa ordem. E tem um detalhe importante que o Mike, que é da base, lateral direito, voltou a treinar, que ele se recuperou de lesão. E o Crespo vai analisar a semana de treinos do garoto. Como é que ele se desenvolve nos treinamentos e tal. Se o Crespo falar, eu quero esse garoto comigo aqui, ele faz parte do time, aí o São Paulo vai esfriar essa procura por lateral direito e aí vai focar em zagueiro e no meia. E é tudo contratação assim, sem dinheiro, com jogador emprestado, fim de contrato, empréstimo com opção de compra. Então vai ser esse o modelo de negociação do São Paulo nessa janela. Então com essas 3 prioridades para o time do São Paulo. E detalhe, né? O São Paulo já tem mapeado alguns nomes para lateral direita, só que ainda não abriu negociações com ninguém. O Advíncula foi um pedido do Crespo, mas aí esbarrou na questão dos valores porque o Boca queria vender. Outros nomes, por exemplo, como João Lucas, que é um jogador que já foi Santos, né, já Cuiabá, enfim. O João Lucas é um jogador que ofereceram para o São Paulo, mas São Paulo não empolgou. Não é um jogador que faz parte ali dos planos do São Paulo para essa lateral direita. O Bustos, que é do River Plate, é outro também que o São Paulo não está conversando. Então, alguns nomes ali que vão surgindo, o São Paulo vai analisando e tal, mas ainda não abriu negociação com ninguém. E seria um lateral com características mais ofensivas, pensando que o Crespo utiliza o sistema com 3 zagueiros e talvez você ter alas, né, que cheguem mais à frente seja mais interessante para esse sistema de jogo? Mais ofensivo e com força física, né? É um jogador que tem essa recomposição rápida, né? Aí é a intensidade, vigor físico, mas um jogador que chegue rápido à frente, jogador que sirva muito o ataque, muito em função dessa questão dos 3 zagueiros e você ter mais velocidade. O Mike me parece ser esse jogador ideal, porque o Mike é o curioso caso do jogador que começa numa posição e depois vai para frente, né? Ele era camisa 5, volante, na base, no começo, né, da trajetória dele. Sim. E aí depois ele... Como o Mike do Palmeiras também, e aí depois ele virou ponta. E aí ele vira ponta, praticamente um lateral ofensivo. Vamos ver, é uma possibilidade. Eu gostaria muito de ver o Mike em campo, mas é muito jovem ainda, mas é um jogador que, pelas partidas que eu vi de Copinha e da base de São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, eu achei um jogador muito interessante. Mas, claro, tem adaptação, não dá para jogar a responsabilidade nas costas de um jovem e tal, mas eu gostaria muito de ver o Mike. Eu acho que o grande problema do São Paulo hoje, agora, para a sequência do Brasileiro, pode ser solução, mas o problema é que o São Paulo tinha um time montado confiando em Lucas, Oscar e Caleri. E agora não tem nem Lucas, nem Oscar, nem Caleri. Do quarteto ficou só o Luciano, né? Só o Luciano, que era o cara que a gente discutia se ia jogar ou se não ia jogar. Não ou não, era sempre o sacrificado. Né? Se tiver que sair um, era ele. Tem uma situação com o Luciano que é assim, o Luciano ele é camisa 10 e ele é um jogador que jogou muito, né, por exemplo, com o Zubeldia, vindo de trás, armando meio que o time, né? O Crespo, que é um cara da posição,
que é um cara que conhece muito bem ali atacante e conhece evidentemente o Luciano, escala o Luciano mais à frente, para ele ser o finalizador. Ele pode até dar passe, claro, ele é esse cara que... Ele deu um passe no jogo contra o Bragantino, que ele deixa o Enzo Dias praticamente na cara do gol. Ele pode fazer isso, ele tem essa característica, mas o Crespo quer o Luciano como atacante, como cara ali perto da área fazendo gols, sendo letal. A mobilidade do Luciano, ele não é um jogador intenso de mobilidade, aquele cara que vai, corre, está em todo lugar do campo. Então, ele entende que é um jogador muito importante, mas para fazer a função de atacante. Isso é uma condição do Crespo para utilizar mais o Luciano. E que é a posição que ele gosta mais também, né? Que ele se sente mais confortável também. Não como um centroavante, mas o segundo atacante ali, né? Com essa, cara vindo de trás, mobilidade assim. de poder vir de trás e finalizar, é uma posição que ele gosta. E nessas últimas partidas tem dado certo, né? Fazendo gols, dando assistências também. PVC, voltando aí um pouco para essa lateral direita, o Mike, né? Esse garoto com potencial, mas ainda num processo de formação, no seu processo de amadurecimento que é natural. Dá para apostar nele, e o São Paulo precisa ali de uma briga com o Cedric, o Cedric que não é esse jogador que chega tanto à frente, né? É uma lacuna nesse time? Se você precisar de um lateral mais ofensivo, o Igor Vinícius está no Santos. Eu acho que o Igor Vinícius já tinha dado o que tinha que dar, por isso ele foi para o Santos, é uma esperança para o Santos, e não era mais para o São Paulo, mas precisa de um lateral da característica do Igor Vinícius. Característica, que jogue mais do que o Igor Vinícius entregou. Pode ser o Mike, você pode ir para o mercado. Agora, eu acho que o ponto central nesse momento o São Paulo começou a acertar o meio-campo, Bobadilha como caçador, o Marcos Antônio como homem que escapa, o Alisson perdeu espaço com o Crespo, mas vai precisar entender quais vão ser os 3 homens de frente. Eram o Lucas, Oscar e Caleri. E agora? Vai ser o quê? Luciano, André Silva e Alisson. Tem o Ferreirinha também. Que é um pouco mais escape para o lado do campo, né? Então, não está pronto. E não está pronto para escapar das últimas posições da tabela. A vitória do Internacional contra o Ceará jogou o São Paulo para baixo de novo, jogou de fato, escancarou Santos e Vasco na briga contra o rebaixamento, porque o Internacional escapou para 12º lugar, mas o São Paulo está liberando também. Mas tem que escapar no Brasileiro e tem que pensar em como vai ser em agosto, porque em agosto tem Libertadores. E a chance, o desejo mais claro do São Paulo, e é um desejo possível, é a Libertadores. É brigar nas Copas, né? Tem a Copa do Brasil ainda, os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. O São Paulo, assim, obviamente está de olho no brasileiro, a prioridade é o brasileiro. E assim, depois dessa vitória em cima do Corinthians, abriu muito essa discussão lá dentro. Tipo, ganhou do Corinthians, ganha do Juventude, ganha do Fluminense, para dar uma arrancada, tipo assim, já olhando para a parte de cima da tabela, não olhar mais para baixo, não olhar mais para essa preocupação de zona de rebaixamento. É muito difícil sair ali, você tem que ganhar muitos jogos, depende de outros resultados também. Mas o São Paulo vê que é possível ganhar confiança a partir desses próximos 2 jogos, que são 2 jogos contra o Juventude, que é um time que briga lá embaixo, que é um time que é um jogo para você vencer, e depois em casa contra o Fluminense. Aí você confirma a sua boa fase no Brasileirão. Então, assim, é um São Paulo que está num clima mais leve, assim, sabe? Deve ser 3 jogos só, né? Muito recente, mas a gente viu um crescimento mesmo ao longo desses 3 jogos, né? Teve essa ótima vitória contra o Corinthians, contra o rival que dá uma moral muito grande. Já vinha de um bom jogo contra o Bragantino, aí teve aquele jogo contra o Flamengo, mas enfim, pelo menos nessa amostra agora, é um São Paulo que vem dando uma resposta. Falando ainda de renovações e contratações e mercado, Hernan, renovou com Alan Franco até 2028. Como é que está essa situação com o zagueiro? Tinha uma pendência ali com os empresários. Isso foi da MLS. O que o São Paulo propôs aos empresários? O pagamento parcelado dessa dívida. Tipo, dar uma entrada e 6 parcelas, né? Isso não vai ser um entrave para a renovação do Alan Franco.
mas é importante que isso se resolva para juntos ali anunciarem essa renovação de contrato que pode acontecer aí nos próximos dias, resolvendo a questão com os empresários. E é importante dizer que isso não vai ser trava para o Alan Franco assinar. Mas um acordo ali de cavalheiros, ambos vão esperar resolver a situação dos empresários. Então, assim, é algo que está muito tranquilo, né? Muito já apalavrado, encaminhado. O Alan Franco, desde o começo, disse para a direção do São Paulo que não queria sair do clube, que queria renovar o contrato, que não tinha pré-contrato com o Palmeiras, que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. O Abel quer o Alan Franco e o Palmeiras vai atravessar. Não, nunca teve isso. Nunca teve isso. Ele foi franco? Muito franco, assim como a diretoria do Palmeiras também não fez esse movimento. Já teve lá o desgaste de Caio Paulista, não seria agora que ia fazer de novo. O Cruzeiro, outros clubes, Cruzeiro, Grêmio, muito mais assim numa questão de monitorar mercado, mas não abriram conversa. O Alan Franco sempre teve o foco de fechar essa renovação com o São Paulo. E aí agora chega a esse acordo verbal, pelo menos. Agora vamos esperar nos próximos dias para ver se tem um anúncio oficial. Era importante, né? Já vinha conversando há tanto tempo, né? Ainda mais jogando com 3 zagueiros aí, que era uma necessidade de fato. Bom, o São Paulo pega o Juventude quinta-feira lá no Alfredo Jaconi. Tem alguns problemas aí para resolver, esses problemas no meio de campo, né? Tem o Enzo Dias também que voltou, estava com uma indisposição estomacal. Será que vai para o jogo? Piriri. Famoso piriri. Mas o Wendel jogou tão bem contra o Corinthians. O Wendel jogou muito bem, é verdade. É claro que o Wendel tem idade, então ele pode ter que se poupar. Mas assim, ele jogou a melhor partida dele pelo São Paulo. Foi mesmo, ele entrou muito bem. A gente vai falar mais sobre esse jogo, claro, amanhã e na quinta também. Queria trazer aqui uma atualização sobre o Lucas Moura, importante. Boa. Ele fez um procedimento, né, que é uma infiltração no joelho. E a informação que eu tenho é que, assim, foi um sucesso esse procedimento. No sentido, assim, tipo, estancou a dor. Então, ele tá agora, né, numa transição para o campo. Ele deu 2 passinhos atrás. Vai, na semana, até o final dessa semana, dar uma... na fisioterapia, fazendo trabalho com os médicos ali. E na semana que vem, a tendência é que ele vá para a transição. Indo para a transição sem dor, já correndo no campo e tal, aquela coisa toda, pode ser que ele na primeira semana de agosto já tenha o Lucas Moura à disposição. Primeira semana de agosto é domingo da semana que vem. Na outra semana. Eu vou até dar uma olhadinha na tabela aqui para ver quando porque a gente está todo mundo esperando. Inter em Porto Alegre. Inter em Porto Alegre. 3 de agosto. E aí, ou então no meio da semana, que aí é o confronto da Copa do Brasil. Nossa, gente. Essa relação me parece muito uma relação financeira. Estava até conversando com o Alex. Eles falam que não, né? Estão falando que não. Porque nesse momento, os caras da Alemanha têm interesse de vir aqui, olhar os meninos muito na base e levar esse material humano muito barato para a Europa. O Estevão, o Palmeiras não abriu para nenhum clube vir aqui, não. O pessoal da Europa, o Chelsea viu o Estevão dentro de campo. E claro que o jogador já atuando com a camisa profissional custou muito mais caro. Agora, vem o Cacau, que jogou Copa do Mundo pela Alemanha, brasileiro naturalizado alemão. Os caras olham, pô, tem um menino bom. Esse menino custa quanto? Hoje ele custa muito pouco. Ainda nem vestiu a camisa do profissional. Então eles começam a tirar do São Paulo já na base. Eu não vejo com bons olhos abrir a base para nenhum clube europeu. Se eu tenho uma joia, eu vou lapidar essa joia para que ela possa ser vendida, mesmo que de forma precoce. A não ser que eles não tenham ingerência para fazer esse tipo de negócio na base, que eles tenham que esperar. Se não, já esperar pensou, estrear, gente. ter uma acordo aí, mas é estranho. Sabe, é bom, sabe? Não sei. Tem que ficar muito, assim, com o olho bem aberto, sabe? Porque... Então procura brasileiro, que intercâmbio vai ter com os meninos da... Nada. Jogar um torneio, até uma outra coisa. Mas enfim, cada um. Os meninos são de São Paulo tá certo. São Paulo sempre foi pioneiro nas categorias de base. Acho que fazer uma ação, assim? Uma troca, às vezes, de jogador, vai pra lá, vem pra cá. Não é momento de mostrar essa garota. Só pode arrumar dinheiro, na verdade. Mas é isso que vai acontecer, né? Acho que no fundo é isso, pra olha, mostrar agora, a garotada pra então poder que eles estão vender essa mentindo, falando que garotada. não. Então não vem com esse discurso. Não sei, papinho furado aí, dá licença. vamos com cautela. Dá uma segurada Cautela e nessa canja de palavra. galinha não faz mal a ninguém. E vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Tricolor, que é a equipe do Juventude.
Mas como podemos ver aqui na tabela atualizada, o São Paulo está na 14ª colocação do campeonato com 16 pontos. Já a equipe do Juventude é a 18ª do campeonato com apenas 11 pontos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Juventude. Eles perderam 3 jogos, 1 vitória e 1 empate. Perderam inclusive de goleada para a equipe do Cruzeiro neste domingo pelo placar de 4-0. Ou seja, é uma equipe que está tendo muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, com um elenco melhor, com um time mais qualificado, necessita sim de uma vitória para também se distanciar dali da zona de rebaixamento. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Juventude e São Paulo foram 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória da equipe do Juventude. Enfim, essas foram algumas das informações aí desse jogo de quinta-feira às 19 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!